Neste domingo, a Hungria, na Europa Central, votará em uma das eleições mais importantes de sua história moderna. À frente do partido governista Fidesz da Hungria está Viktor Orbán, que lidera seu país como primeiro-ministro de forma contínua desde 2010. Seu principal rival, Péter Magyar, do partido TISA, parece ser o maior desafio que Orbán já enfrentou. A disputa tem sido marcada por um volume realmente incompreensível de escândalos políticos, constantes alegações de interferência estrangeira e tanta pressão geopolítica da Europa, da Rússia e do resto do mundo que é um milagre os húngaros ainda não terem tido um colapso nervoso coletivo. Sobre a eleição, paira a perspectiva mais perigosa: que o resultado de domingo, especialmente uma vitória de Péter Magyar, seja o último prego no caixão da aliança mais importante da Europa. Os Estados Unidos mostram interesse nos eleitores húngaros, pois o governo ultraconservador de Trump busca proteger um líder europeu que é aliado e exemplo para o movimento MAGA há 10 anos. Ambos os lados compreendem o que está em jogo e observadores concordam que, qualquer que seja o vencedor, a transição pacífica de poder não está garantida. A eleição na Hungria, neste fim de semana, não só definirá o futuro do país, mas também pode desencadear um confronto capaz de estraçalhar a aliança da OTAN. Até o último segundo. No War Fronts, nos sentimos sortudos por conquistar uma audiência global. Quando pedimos aos espectadores que lembrem da votação nacional mais marcante que vivenciaram, esperamos respostas interessantes. Nosso público americano pode se lembrar da vitória surpreendente de Donald Trump em 2016 ou, para quem tem uma certa idade, da eleição de 2000 entre George W. Bush e Al Gore, decidida por apenas 537 votos. E para nossos espectadores britânicos, como eu, provavelmente imaginaríamos que o destaque óbvio é o Brexit, enquanto quem assiste do Brasil pode ter lembranças recentes de Lula contra Bolsonaro em 2022. Para nossos espectadores na Índia, pode ser a vitória de Modi em 2014, a Revolução Laranja de 2004 para os da Ucrânia, ou a eleição de 2018 que levou Erdogan à presidência na Turquia. Pense na eleição que você escolher. Lembre-se da amargura e do partidarismo, o ódio, as acusações e ataques. Agora, multiplique isso por 10 e talvez você chegue perto do ambiente político atual na Hungria. A história realmente importa aqui. Como mencionamos, Orbán está no cargo continuamente desde 2010, além de um período mais curto de 1998 a 2002, e em suas 2 décadas acumuladas de liderança, Orbán se tornou uma das figuras mais divisivas de toda a política europeia. Opositores internos e críticos externos o acusam de promover um retrocesso democrático, enfraquecer o judiciário húngaro, favorecer corrupção e clientelismo e criar o que Orbán chama de democracia iliberal. Seus apoiadores lhe atribuem o mérito pelo crescimento econômico persistente ao longo de seu mandato, por sua defesa ferrenha da soberania húngara diante da interferência europeia e por seu conservadorismo firme, tanto em questões religiosas quanto sociais. Ele inspirou uma nova geração de líderes de extrema-direita na Europa e América do Norte, e após expandir o controle sobre a mídia húngara, seus apoiadores vivem em um ambiente informacional quase totalmente diferente de seus críticos. Após o redesenho dos distritos eleitorais, especialistas estimam que a oposição precisaria vencer Orbán por ao menos 3 a 6 pontos percentuais no voto popular para obter maioria parlamentar, segundo a revista The Economist. No entanto, os opositores internos de Orbán nunca foram tão fortes quanto são agora. Seu principal adversário, Péter Magyar, está longe de ser um oposto ideológico de Orbán. Ele é uma figura conservadora por si só, crítico da Europa em muitos aspectos. Em vez disso, sua campanha gira em torno da corrupção e decadência da era Orbán, e ele está defendendo esse argumento em um momento em que o problema da corrupção na Hungria se tornou impossível de ignorar. Em 2024, Magyar saiu do partido de Orbán e renunciou em protesto após um escândalo em orfanato estatal envolver o presidente da Hungria, aliado de Orbán. Depois disso, ele assumiu o que era um pequeno partido político, o TISA, e o transformou em uma potência eleitoral. Ao contrário dos outros desafiantes de Orbán, que geralmente eram figuras do establishment com seus próprios desgastes eleitorais, Magyar é jovem, dinâmico,
credível e uma força durante a campanha. Apesar de moderado socialmente, Magyar se colocou como oposto de Orbán nas políticas e prometeu mudar completamente o rumo do país se eleito. Ambos os lados concordam em exatamente uma coisa: as eleições de 2026 na Hungria são decisivas para o futuro do país. Orbán e seus apoiadores afirmam que a vitória de Magyar faria a Hungria ser absorvida pela União Europeia globalista, antinacionalista e liberal. A identidade nacional húngara, os valores nacionais e o orgulho nacional serão desfeitos, ou pelo menos é isso que eles temem. De acordo com Magyar e seus apoiadores, uma vitória de Orbán seria catastrófica. A corrupção de Orbán será consolidada. A Hungria passará por sua transformação final em um estado mafioso autoritário e a nação acabará se parecendo mais com Belarus do que com qualquer democracia europeia. Mas ter muito em jogo, por si só, não necessariamente levam a um verdadeiro confronto. Em vez disso, um confronto acontece quando ambos os lados têm um caminho plausível para garantir o poder. Mesmo fora do partido de oposição, o TISA de Péter Magyar lidera as pesquisas com folga. Nesta semana, o Instituto de Pesquisas Median constatou que o TISA está a caminho de conquistar uma maioria de 2/3 no parlamento húngaro, enquanto o Fidesz está em posição de conquistar no máximo um pouco mais de 1/4 das cadeiras disponíveis. Orbán, no entanto, conta com as instituições do Estado e da elite húngara. Ele controla a mídia, tem a máquina política local, os serviços de segurança, o judiciário e as forças armadas. Lembre-se disso para depois. Agora, infelizmente para Orbán, ele também tem outro recurso em excesso: escândalo. A equipe do Warfront não sabe quem lidera as investigações sobre os adversários de Péter Magyar, mas, seja quem for, onde estiver, se estiver vendo isso, aceite os parabéns. Os escândalos que atormentam Viktor Orbán e seu governo poderiam render um episódio só para eles. Mas, em vez disso, vamos focar hoje em uma pequena parte. Escândalos que vieram à tona nos últimos meses, e isso são só os que envolvem a Rússia. O ministro das Relações Exteriores de Orbán, Péter Szijjártó, admitiu em março, após reportagem do Washington Post, que costumava contatar o ministro russo Sergei Lavrov antes e depois de reuniões sensíveis da União Europeia sobre assuntos externos. Segundo o Post, Szijjártó enviava a Lavrov relatórios detalhados e frequentes sobre discussões confidenciais da União Europeia, muitas vezes relacionadas a Moscou. Em abril, veículos investigativos húngaros conseguiram gravações vazadas de uma dessas ligações. Numa dessas gravações, Szijjártó sai de uma cúpula da União Europeia em 2023, durante a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, e informa Lavrov antes de Lavrov lhe dar um conselho. Abre aspas, às vezes, uma chantagem direta e bem intencionada é a melhor opção. E esse não é o único escândalo diretamente ligado a Szijjártó, que aparentemente fez uma oferta para fornecer apoio direto ao Irã por meio do serviço secreto húngaro. Após o ataque de Israel ao Hezbollah em 2024, usando dispositivos explosivos escondidos em pagers. Uma empresa húngara supostamente tinha licença para fabricar esses pagers, apesar de Szijjártó afirmar o contrário em ligação com a liderança iraniana. Em 21 de março, outra reportagem do Washington Post afirmou que a inteligência russa cogitou encenar uma tentativa de assassinato contra Viktor Orbán para tentar gerar apoio ao primeiro-ministro em dificuldades. A alegação veio de um relatório interno vazado da inteligência russa, supostamente autenticado por agência europeia de inteligência. O objetivo era, aspas, transferir a percepção da campanha do campo racional socioeconômico para o emocional. Os temas principais passarão a ser a segurança do Estado, estabilidade e defesa do sistema político. Fecha aspas. Após a divulgação do relatório, a oposição húngara alertou sobre possível ataque de falsa bandeira para favorecer Orbán. Poucas semanas depois, um suposto ataque de falsa bandeira ocorreu. Orbán afirmou que explosivos muito potentes foram achados perto de um gasoduto que leva gás natural russo à Hungria, não uma tentativa de assassinato. Orbán afirmou que seu aliado, o presidente sérvio Aleksandar Vučić, o alertou sobre o ataque. Desde fevereiro,
Orbán vem alegando que a Ucrânia estava planejando sabotar o sistema energético da Hungria como parte de uma disputa muito maior com a Ucrânia, que levaria tempo demais para explicarmos aqui hoje. Com o cenário pronto para culpar Kiev por sabotagem e com a oposição húngara e líderes europeus prevendo um ataque de falsa bandeira, a implicação era clara. Essa disputa terminou de forma estranha. Um dia após acharem os explosivos, o chefe da contra-inteligência sérvia disse que a Ucrânia não era responsável pelo plano. É difícil saber se isso era plano de Orbán e Vučić ou ação independente da liderança militar sérvia. Devemos reconhecer, no entanto, que é possível que Orbán tenha percebido que tentar encenar um ataque de falsa bandeira depois que o mundo já esperava por um ataque desse tipo talvez não fosse a melhor ideia. Seria uma falha não citar outro escândalo que envolveu Orbán, desta vez revelado pela Bloomberg News. Na terça-feira, a Bloomberg informou sobre uma ligação entre Orbán e Vladimir Putin, registrada em transcrição do governo húngaro. Durante essa ligação, Orbán não apenas oferece a ajuda da Hungria a Putin, abre aspas, em qualquer assunto em que eu possa ser útil. Em um golpe particular à mensagem nacionalista de Orbán e ao seu status como símbolo do orgulho nacional húngaro, Orbán fez uma comparação direta com as fábulas de Esopo, sugerindo que a Hungria poderia ser, abre aspas, o rato ajudando citando novamente, leão russo. Mais uma vez, quem quer que esteja cuidando do levantamento contra adversários para Péter Magyar, esse reconhecimento é merecido. Apesar das controvérsias que afetam a imagem de Orbán, a direita europeia e norte-americana segue apoiando-o, aumentando a intriga internacional. No final de março, na versão húngara da CEPAC americana, a Conferência de Ação Política Conservadora, Orbán estava cercado por um verdadeiro quem é quem da direita europeia. Marine Le Pen, da França, Geert Wilders, dos Países Baixos, Santiago Abascal, da Espanha, Matteo Salvini, da Itália e vários outros. Nesta semana, poucos dias antes da eleição, Orbán recebeu o vice-presidente americano J.D. Vance, que criticou a União Europeia por interferência nas eleições da Hungria e declarou apoio total do movimento MAGA dos Estados Unidos a Orbán e aliados. Vance colocou Donald Trump ao telefone em um comício para expressar apoio. Trump disse: "Eu adoro isso, Victor. Ele é fantástico. Tivemos uma relação tremenda. Lembre-se, ele não deixou que invadissem e dominassem seu país, como outros fizeram e arruinaram os seus. Ele manteve o país bem. Ele manteve o povo húngaro no seu país e fez um trabalho fantástico." Fim da citação. Agora, antes de discutirmos a possibilidade de que a eleição da Hungria possa desencadear uma crise geoestratégica muito maior, gostaríamos de reservar um momento para falar sobre o Frontes.com, o site premium da nossa equipe, portal de notícias em formato escrito e centro completo de análise de conflitos globais. No Frontes, contamos com jornalistas premiados e especialistas para trazer insights sobre guerras, tensões e a geopolítica que molda o mundo. Também disponibilizamos episódios exclusivos em vídeo semanalmente e nosso briefing de sábado com histórias pouco conhecidas do mundo todo. No Frontes, oferecemos opções gratuitas toda semana, como nossa newsletter War Fronts Weekly, enviada 2 vezes por semana sobre conflitos mundiais. O melhor, o France.com custa só $5 por mês ou $50 por ano. Visite o site e assine se gostar. Agora, de volta à Hungria. Rota de colisão. Neste momento do episódio de hoje, você provavelmente já percebe para onde isso está levando. Orbán tem controle sobre as instituições de poder húngaras, que ele tornou submissas à sua vontade pessoal e política. Ele conta com o apoio da Rússia e parece disposto a agir de forma desleal, com a ajuda russa, para se manter no poder. Ele conta ainda com o apoio transatlântico de um aliado muito poderoso em Washington, liderado por uma administração simpático a alegações de fraude eleitoral e manipulação por rivais liberais. Embora chamar os rivais de Orbán de liberais seja um certo exagero. Mas o que Orbán não tem é apoio suficiente para vencer, ou ao menos não no papel. Se as pesquisas da Hungria estiverem certas, Péter Magyar e o partido TISA devem vencer com folga, já que a liderança nas pesquisas cresce conforme a eleição se aproxima.
Ambos os lados estão acusando o outro de interferência estrangeira, e ambos estão imersos em ambientes de mídia que seriam praticamente irreconhecíveis do ponto de vista um do outro. E dado o relacionamento próximo de Orbán com figuras como Putin e Vučić, que são conhecidos por interferirem quando lhes convém, existe uma expectativa implícita de que Orbán possa fazer o mesmo. Orbán é acusado há muito de compra de votos e manipulação eleitoral. Em 2022, conquistou uma supermaioria de 2/3 no parlamento húngaro, apesar dos esforços de uma coalizão de oposição que parecia ter chances reais. Todos os sinais apontam para um resultado eleitoral altamente contestado, no qual o partido perdedor, seja ele qual for, provavelmente irá contestar o resultado. Se Orbán perder, ele e seu partido provavelmente dirão que a Europa tentou manipular a eleição a favor de Magyar, repetindo as acusações feitas por J.D. Vance esta semana. Orbán deve afirmar que seus eleitores, húngaros leais e orgulhosos, foram alvo de uma conspiração globalista e provavelmente usará o poder estatal para apoiar suas alegações enquanto controlar o governo. Se Magyar perder, ele e seu partido provavelmente apresentarão um argumento simples. Olhe para as pesquisas. Afinal, como Magyar, que vinha liderando com tanta folga, até ampliando essa vantagem, poderia perder uma eleição supervisionada por um rival autoritário e corrupto? Para apoiadores de Magyar, a conclusão parece óbvia. Se Orbán for declarado vencedor, será porque controlava o poder que determinou o rumo da eleição, influenciando votos ou fabricando resultados. Para piorar, ambos os lados montaram equipes de monitoramento de votos, húngaras e internacionais, que estarão presentes, coletando evidências, fazendo relatórios e provavelmente sendo acusados pelos rivais de criar observações falsas para favorecer seu candidato. Em análise publicada na semana passada, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais apresentou 4 cenários para a eleição, sendo que 2 não previam simplesmente declarar o vencedor e o perdedor aceitar a derrota a contragosto. Na terceira opção, a votação é tão acirrada que não dá para definir o vencedor até o fim do dia da eleição, e então Orbán e seus aliados inundam o debate. Nesse cenário, Orbán espalha narrativas de que sua vitória é provável, alega irregularidades, utiliza poderes de emergência e ou controla a contagem dos votos ou prepara o terreno para anular toda a eleição. Os Estados Unidos e a Rússia se posicionam a favor de Orbán. A quarta opção é pior. Ambos reivindicam vitória. Os resultados eleitorais são contestados por completo e Orbán acusa Europa ou Ucrânia de interferência. Magyar conta com a indignação pública para tentar avançar sua causa. Orbán inicia repressões e, abre aspas, uma revolta ao estilo Maidan se desenrola nas ruas de Budapeste. O político destacou uma quinta opção em análise separada. Usando mecanismos já existentes na Hungria, Orbán reconhece a derrota na eleição, mas mantém aliados em cargos-chave, controlando o governo de fora e frustrando Magyar apesar do resultado. Aliados de Orbán controlam a presidência, eleita indiretamente, o Tribunal Constitucional, o Promotor Público, o Conselho Fiscal do Orçamento Anual e o Banco Nacional Húngaro. Dependendo do resultado da eleição, há até a possibilidade de que Orbán seja colocado no cargo de presidente por parlamentares aliados, o que potencialmente permitiria que ele transformasse a Hungria de uma nação liderada por seu primeiro-ministro para uma nação liderada por Viktor Orbán, independentemente do cargo que ele ocupe. Nesses cenários contestados, os problemas da Hungria podem facilmente se espalhar pelo continente. A eleição ocorre em um momento difícil para a relação transatlântica entre Europa e Estados Unidos, especialmente para a OTAN. Na quarta-feira, enquanto J.D. Vance visitava a Hungria, Donald Trump recebeu o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca e voltou a sugerir que os Estados Unidos podem deixar a OTAN em breve. Na verdade, Trump só pode fazer isso com apoio de 2/3 do Senado dos Estados Unidos ou por ato do Congresso, devido a uma resolução proposta por seu secretário de Estado, Marco Rubio, em 2023. Mas Trump tem outras maneiras de tirar os Estados Unidos da aliança, recusando-se a se envolver com ela, retirando proteções essenciais para os membros da OTAN e outras ações.
Se você quiser saber tudo sobre isso, nós publicamos um artigo gratuito na Front Stock na última segunda-feira, discutindo os detalhes mais específicos da situação de Trump. Dos gastos com defesa da OTAN ao apoio à Ucrânia e o impasse sobre a Groenlândia, a relação de Trump com o bloco tem sido consistentemente conflituosa. Mas uma disputa sobre a eleição na Hungria pode ser o limite para Trump e aliados da OTAN se reconciliarem. Trump e sua administração defendem fortemente Orbán e se opõem à expansão da centro-esquerda na Europa. Trump também continua mencionando as feridas ainda abertas da eleição americana de 2020, que Trump diz que lhe foi roubada. Por outro lado, a maioria dos membros da OTAN também integra a União Europeia e, em ambos, esses governos europeus estão frustrados com Orbán há anos. Até agora, Orbán e aliados não apresentaram provas de que países da UE tentam influenciar a eleição, mas as alegações já foram feitas, mais recentemente, pelo braço direito de Trump. Inclua outros pontos sensíveis de Trump, de sua sensibilidade a acusações eleitorais ligadas a Vladimir Putin, as fortes relações comerciais na Hungria e Sérvia, e a intenção de tirar o foco do conflito no Oriente Médio. E uma eleição contestada na Hungria neste fim de semana pode ser a tempestade perfeita para que as tensões entre os Estados Unidos e a OTAN finalmente cheguem ao ápice. Claro, há também uma boa chance que a eleição na Hungria seja resolvida de forma pacífica e decisiva para qualquer um dos lados, sem crise na Hungria ou na OTAN. Apesar das distrações da geopolítica europeia e global, apesar da hostilidade vinda de todos os lados, isso é uma votação. E a vontade do povo húngaro deve ser respeitada, não importa qual seja o resultado final da apuração. Talvez não tenhamos confiança de que isso vai acontecer, mas certamente esperamos que aconteça. Obrigado por assistir.